A tão aguardada terceira temporada de Invencível finalmente adaptou um dos momentos mais marcantes dos quadrinhos, a icônica Guerra Invencível. Nesse arco eletrizante, o vilão Angstrom Levy consegue reunir diversas versões alternativas e malignas de Mark Grayson, soltando-as na dimensão principal. O resultado? Um dos confrontos mais intensos, sangrentos e caóticos que a série já apresentou. Cada uma das versões de Mark Grayson possui características e personalidades bem distintas, representando escolhas diferentes que ele poderia ter feito em realidades paralelas. Enquanto algumas dessas variantes foram derrotadas rapidamente, outras seguiram caminhos ainda mais sombrios e impactantes durante a batalha. A seguir, confira quem foram essas versões alternativas do Invencível, seus destinos trágicos ou brutais, e como cada uma contribuiu para o caos da Guerra Invencível. Mark de bigode. Essa versão de Mark chama a atenção logo de cara pelo seu bigode, uma característica marcante dos Viltrumitas. Diferente do Mark principal, que evita carregar os símbolos visuais do seu povo, essa variante abraça completamente sua origem e mostra orgulho em representar sua linhagem. Isso sugere que ele não apenas foi criado em Viltrum, mas também moldado pelos valores mais tradicionais e brutais da cultura Viltrumita. Apesar de sua aparência imponente, sua participação na guerra foi curta. Ele acabou sendo derrotado por uma super-heroína ainda no segundo dia do conflito. Como se não bastasse, teve seu corpo reaproveitado por vilões e transformado em um Reaniman, um zumbi biotecnológico sem vontade própria, condenado a servir como um fantoche na guerra que ele próprio ajudou a iniciar. Mark Viltrum. Usando um uniforme clássico dos guerreiros Viltrumitas, essa versão de Mark demonstra uma fidelidade absoluta ao seu povo. Sua postura fria e sua falta de empatia mostram que ele foi completamente doutrinado, agindo com brutalidade e eficiência militar. Ele não hesitou em destruir uma metrópole inteira, deixando claro que sua missão era de conquista e dominação. Durante a guerra, ele teve um desempenho devastador, inclusive revelando que em sua própria dimensão já havia eliminado o herói Spawn. Mesmo sendo um dos mais perigosos entre os variantes, sua trajetória também terminou de forma trágica. No terceiro dia da guerra, foi um dos 7 Marks capturados por Angstrom Levy e banido para uma dimensão vazia, onde enfrentaria um destino ainda mais cruel. Mark Omni. Conhecido como Omni-Mark, essa versão é praticamente uma sombra distorcida do Omni-Man. Em sua realidade, ele não apenas superou o pai, como o matou, assumindo para si o papel de conquistador supremo. Isso o tornou excessivamente arrogante e autoconfiante, acreditando ser invencível diante de qualquer ameaça. Durante a guerra, uniu forças com Shadowhawk e Madman em uma tentativa de formar uma frente de ataque, mas subestimaram seu oponente. O próprio Madman se voltou contra eles e derrotou ambos. Omni-Mark foi morto e teve seu corpo reutilizado para criar um novo Reaniman, uma paródia grotesca de sua grandeza. Mark I e Mark II. Essas duas versões agiam como verdadeiros psicopatas, sem qualquer restrição moral. Mark I se destacou por atacar Tech Jacket logo no primeiro dia, demonstrando extrema agressividade. Mark II, por sua vez, não teve piedade ao enfrentar a heroína Witchblade, deixando-a seriamente ferida e à beira da morte. Apesar de sua força e ferocidade, eles não calcularam corretamente o poder de Tech Jacket. Os dois uniram forças para derrubá-lo, mas o herói, em um último esforço desesperado, sobrecarregou seu sistema e provocou uma explosão colossal. Ambos os Viltrumitas foram mortos no processo, em um fim explosivo tão intenso quanto a violência que representavam. Mark III. Essa variante é uma das que mais se assemelha ao Mark original em termos de trajetória, com a diferença visual notável. Ele não usava máscara, revelando uma expressão fria e impiedosa. Durante a guerra, entrou em combate direto com Blindado e Menina Monstro, chegando perigosamente perto de matá-la. Porém, sua arrogância o levou à derrota. O Rex-explosão da sua realidade, em um ato de sacrifício heróico, utilizou seus próprios restos para criar uma bomba e eliminá-lo de uma vez por todas. O esqueleto do Mark III foi usado como arma final, encerrando sua ameaça com justiça poética. Mark IV. Pouco se sabe sobre sua origem, mas Mark IV é lembrado como uma das variantes mais enigmáticas. No segundo dia da guerra, ele enfrentou Savage Dragon e outros heróis, provando ser um combatente habilidoso. Conseguiu derrubar temporariamente o poderoso Savage Dragon, demonstrando sua letalidade. Mesmo assim, seu destino foi o mesmo que muitos outros. Foi derrotado e teve seu corpo reaproveitado pelos inimigos. Transformaram-no em um Reaniman, um ser destituído de alma, servindo agora como uma arma viva de destruição. Mark de Flaxan. Essa versão tomou um rumo completamente diferente das demais. Em sua realidade, ele se tornou o líder do Império Flaxan, uma raça inimiga da Terra.
Com poder militar à sua disposição, ele invadiu o Pentágono já no primeiro dia do conflito, com o objetivo claro de destruir os centros de comando humano. Contudo, sua campanha de terror foi brevemente contida. Britt e Donald Ferguson o enfrentaram com tudo que tinham e conseguiram detê-lo antes que causasse danos maiores. Apesar de poderoso, ele foi vencido rapidamente, um exemplo de que estratégia e coragem ainda podiam vencer a brutalidade. Mark blindado. Essa versão fez uso da armadura do herói blindado, o que lhe conferia grande resistência física. Sua ação foi direta e ousada: invadir o Pentágono e chegar até a Sala Branca, onde estão os líderes dos EUA. Por um breve momento, parecia que ele conseguiria causar um desastre político. No entanto, sua investida foi interrompida de forma brutal. Um grupo de Reanimen, agindo como linha de defesa final, o massacrou antes que pudesse completar sua missão. Sua queda foi rápida e sem glória. Mark Bandoleiro. Essa variante exibia uma máscara parecida com a do personagem Bandoleiro, dos Wild Cats, dando-lhe um visual ainda mais intimidador. Durante a guerra, ele protagonizou um momento trágico. Feriu gravemente Eve Atômica após um ataque coordenado junto da Cyberforce, mas seu reinado de terror foi interrompido de forma definitiva. O Mark principal, versão original e heróica, o enfrentou e saiu vitorioso, eliminando de vez essa ameaça cruel. Mark sem lentes. Essa versão causou uma verdadeira chacina ao enfrentar os Guardiões Globais. Com força absurda, eliminou facilmente vários heróis, incluindo Duplicate e o Imortal, mostrando-se um dos mais perigosos da guerra. Mas mesmo o mais forte tem um ponto fraco. Ele foi arrastado para o universo das sombras por Asa Negras 2, um lugar do qual ninguém retorna. Assim, seu poder foi selado e sua história chegou ao fim em meio à escuridão. Mark Sinistro. Talvez o mais perturbador de todos, Mark Sinistro iniciou sua história cometendo o pior dos crimes, assassinando sua própria mãe. A partir daí, seguiu um caminho de dominação, corrompendo e criando versões malignas de outros personagens, e se aliando a Angstrom Levy para conquistar múltiplas dimensões. Porém, no terceiro dia da guerra, ele se voltou contra Levi e foi exilado para a Dimensão Desolada. Sem recursos e isolado, sua sanidade se desfez, e ele acabou devorando os outros Marks sobreviventes. Um fim grotesco, digno do vilão mais cruel de todos. Mark Moicano. Essa versão era o líder do Império Viltrumita em sua realidade. Com uma aparência única e um corte de cabelo marcante, ele comandava figuras como Conquista e o General Craig, reunindo um dos exércitos mais poderosos entre todas as versões. Determinado a conquistar outras dimensões, sequestrou Angstrom Levy para estudar seus poderes. Contudo, sua ambição desmedida acabou sendo sua queda. Foi traído e morto pelos próprios aliados, pondo fim a seu império com uma traição sangrenta. Mark sem máscara. Com um uniforme Viltrumita clássico, mas sem máscara, essa versão trazia um ódio visceral por Eve Atômica. Declarou com orgulho que havia assassinado sua versão dela em outra realidade, mostrando-se implacável e vingativo. Durante a guerra, lutou ao lado de Jack Estacado e conseguiu sobreviver até o terceiro dia. Porém, foi capturado e banido para a Dimensão Desolada, onde provavelmente encontrou um fim tão brutal quanto suas ações mereciam. Mark Mascarado. Pouco se sabe sobre essa versão além do fato de que sua casa foi destruída durante um combate mortal contra seu próprio pai. Em um dos ataques mais brutais da guerra, ele devastou Sydney, na Austrália, deixando um rastro de destruição. Seu destino, no entanto, foi trágico e simbólico. Após ser banido para a Dimensão Desolada, foi devorado por Mark Sinistro, desaparecendo da história como mais uma vítima da loucura daquele que traiu a todos. Mark da prisão. Essa variante passou 1 ano preso em uma instalação Viltrumita, o que explica suas cicatrizes e sua aparência marcada pela dor. Ao ser libertado, trouxe o caos, destruiu Moscou e o Kremlin, numa demonstração de fúria acumulada. Porém, como muitos outros, não escapou do destino sombrio traçado por Levi. Foi enviado para a Dimensão Desolada e acabou devorado por Mark Sinistro, encerrando sua trajetória com horror e desespero. Mark moderno. Com um traje tecnológico e visual avançado, esse Mark se destacou entre os demais. Durante a guerra, protegeu Jack Staff e, em um ataque ousado, destruiu o Big Ben, símbolo de Londres. Era um dos mais resistentes entre as variantes. Mesmo assim, sua força não foi suficiente. Acabou banido para a Dimensão Desolada, onde teve o mesmo destino trágico de tantos outros. Devorado por Mark Sinistro. Os Marks turistas. Entre os muitos Marks, 2 tiveram aparições relâmpago. Um deles foi rapidamente morto por Pete, que esmagou seu crânio durante um combate em queda livre. O outro resistiu até os momentos finais da guerra, mas
também foi lançado na Dimensão Desolada, tornando-se mais uma presa para Mark Sinistro. A Guerra Invencível introduziu inúmeras variações de Mark Grayson, cada uma com suas motivações, tragédias e graus de crueldade. Enquanto algumas se destacaram pela brutalidade, outras apresentaram histórias profundamente trágicas. Ao final, restaram apenas 7 versões após o terceiro dia, todas condenadas a um destino ainda pior que a morte. Esse evento não só expandiu o multiverso de Invencível, como também mostrou o quanto pequenas escolhas podem transformar um herói em um monstro.